Boa noite, meus irmãos queridos, Daniel Messina, Leonardo Gonçalves, sejam bem-vindos à nossa live de homenagem póstuma ao nosso querido amigo Dr. Gilton Moraes. Messina, seja bem-vindo, meu irmão. Messina fala dos Obrigado. Estados Unidos. Sim, obrigado. Sim, estou aqui no Texas agora. Maravilha. Léo Mendes, Léo Gonçalves. Obrigado pelo sobrenome diferente, né? É porque Ganhou um tem um Léo upgrade. Mendes. Ganhei, É, venci na é vida. porque tem um Léo Mendes aqui na igreja, eu confundi. Léo, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Michel. É uma alegria e um prazer estar aqui, principalmente falando do Gilton. Gente, que bom que nós conseguimos reunir de uma multidão de pessoas que influenciaram o Gilton. Nós temos aqui 3 irmãos que academicamente teve uma influência, né, na pesquisa, na área da pregação, e que bom que a gente conseguiu reunir aqui Leonardo, Messina e eu para tratar, né? A gente está aqui no momento póstumo. Hoje eu recebi uma mensagem da Esté, enfim, não está sendo fácil, eu fui bem impactado com a morte do Gilton. São muitas memórias, né, que foram criadas, mas nós estamos aqui para homenagear. Mas a gente já fez homenagens em vida, lembrando que nós criamos aqui uma página com a logotipo do Gilton, que é tipo um centro de estudos homiléticos Gilton Moraes. Isso foi feito antes da pandemia. Nós fizemos uma gravação, está no YouTube, aqui no canal Exposição Bíblica. A gente fez essa homenagem antes da morte dele, isso foi muito importante. Eu fui para a casa dele, a gente gravou. O Davi Moraes, que é filho dele, criou, agora converteu a página dele em legado do Gilton Moraes, enfim. E o legado dele vai continuar. Mas, enfim, eu queria fazer uma breve leitura aqui, primeiro, das obras do Gilton. Eu preparei uns slides, peço perdão aos nossos inscritos no canal, porque o slide estava bem preparado, mas assim, o Gilton, ele escreveu na área de homilética 15 obras, mas eu trouxe aqui, e o Messina também com certeza deve ter, a trilogia, né, do Gilton, a trilogia homilética do Gilton Moraes, e eu ia colocar aqui, mas está aqui, da pesquisa ao púlpito, né, publicado pela editora Vida. O volume 2 é do púlpito ao ouvinte, e o volume 3 é do ouvinte à prática, mas entre outras obras, o Gonçalves pode recordar também livros de ilustrações, um livro sobre sermão segmentado com a música, que é um livro inovador. Gilton tinha uma mente brilhante, muito brilhante, né? Mas vamos lá, o Gilton, ele é bacharel em teologia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte, bacharel pelo Seminário do Norte, ele teve mestrado no Seminário do Norte, doutorado em teologia, doutorado em teologia com notório saber pela Este, foi professor na área de teologia pastoral, atuando nas áreas de teologia prática, especificamente na área de homilética, prática da pregação, pregação expositiva, homilia e comunicação, e outras disciplinas correlatas na área de pregação.
é autor de mais de 15 livros na área de pregação, mas a trilogia que ele considerava como livros didáticos, e os alunos também como livros didáticos na área de homilética, que são livros usados em vários seminários no Brasil, nas bibliografias básicas de muitos seminários nos estados brasileiros. Bom, eu queria, nessa homenagem póstuma, que cada um de vocês narrasse o que significou o Gilton Moraes para cada um de vocês. Vou começar com o Messina, e o Messina fica à vontade de falar também um pouco da obra que influenciou, depois eu passo para o Léo, e assim por diante. Poxa, eu acho que não vai ter tempo suficiente para falar de tudo, né? Mas o Gilton foi introduzido a mim pelo Guy Key. O Guy Key, para quem conhece, é o filho do Jerry Key. O Jerry Key foi um grande homileta, missionário americano no Brasil, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, foi ao Brasil, ensinou em seminários no Brasil e pegou o Gilton, digamos, para ser filho dele da homilética, né? Ele era o pai, o Gilton filho da homilética. E o Guy Key hoje, né, considera o Gilton como irmão, e o Guy Key é um dos meus mentores. Então, essa é a nossa conexão. Quando fui introduzido ao Gilton, eu não sabia da magnitude do trabalho dele na homilética, não tinha nem noção. O Gilton, hoje, ele tem mais de 10 mil páginas só na área da homilética que ele escreveu. No Brasil não existe isso. Você vai olhar livros de homilética escritos por escritores brasileiros, no máximo você vai achar alguém que tenha uns 2 ou 3 livros. O Gilton, como o Michel falou, tem 15. O Gilton, eu falei com ele, o Gilton, ele me ajudou na minha pesquisa da minha tese de PhD, e fomos ao Rio de Janeiro. Fomos ao Seminário Sul do Batista, né, do Sul, do Rio de Janeiro, e antes disso, já tinha ido à casa dele em Recife, fiquei lá com ele, com a Esther, ele adorava o Loki, né, o cachorrinho dele, era um amor que ele tinha para aquele cachorrinho. É um cara humilde, uma pessoa que nunca buscou holofote, nunca buscou palcos, nunca buscou reconhecimentos de alto níveis. Ele foi convidado para pregar na Convenção Batista Brasileira anual, muitas vezes, pregou em muitas igrejas no Brasil, inclusive ensinou nos 3 seminários batistas oficiais da Convenção Batista do Brasil. Ninguém fez isso na área da homilética, a não ser ele, nem o Jerry Key fez isso. O Jerry Key escreveu somente 2 livros da homilética, que é o José da Silva e o Preparo, né, do sermão, e o Gilton, pegou ali um pouquinho do vento do Jerry Key e voou lá em cima, né? Então, mas como pessoa, não existia um homem mais humilde, comprometido com Deus, com sua esposa, com sua família, e todos os alunos dele gostavam do Gilton. O Gilton era um cara que você quer um exemplo de vida, é o Gilton. Para mim, ele é um exemplo de vida. Eu termino com isso, eu falei com o Gilton no começo desse ano o seguinte, eu falei, Gilton, vou te falar uma coisa que dói meu coração. Ele falou, fala para mim, meu filho, ele me chamava de filho. Fala para mim, meu filho. Eu falei assim, infelizmente, você só vai ser reconhecido e o impacto que você fez no ramo da homilética no Brasil e na América Latina só depois que você estiver nos braços de Jesus. Infelizmente. No meio batista, o Gilton ainda não é muito bem reconhecido. Ele precisa ser reconhecido. Ele fez um trabalho incrível. No meio batista, ele falava para mim que ele não era tão reconhecido como fora do meio batista. Outros
outras denominações, outros contextos já reconheciam ele de uma certa forma, mas não no meio batista. E isso é uma coisa para mim que infelizmente aconteceu e precisamos, né, agora, um dos meus objetivos é elevar o patamar do Gilton, porque ele merece o reconhecimento. O Gilton é o único acadêmico no Brasil com notório saber em homilética. Único, reconhecido pelo MEC. É incrível você parar para pensar nisso. Ele não somente ensinou em vários seminários, né, inclusive todos os seminários batista da Comissão Batista do Brasil, mas em vários outros contextos, inclusive, né, Michel, você foi impactado por ele, Leonardo também, e muitos outros. Então, posso continuar falando um monte dele, mas o meu objetivo, termino com isso mesmo agora, é elevar o patamar do Gilton, inclusive com os materiais que eu uso para ensinar. Eu hoje sou professor no Southwestern Baptist Theological Seminary aqui em Fort Worth, perto de Dallas, e eu fiz um curso, estou ensinando pregadores e estudantes em português que estão no Brasil, através de um curso online que a gente faz, e eu resolvi usar o material do Gilton como material da nossa classe, da nossa aula, e se você é professor, eu recomendo você use todo o material do Gilton, aprenda com ele tem muito para oferecer. Leonardo, muito bom. Como é que foi a sua experiência pessoal e acadêmica com o Gilton? Sem dúvida, o Gilton, ele influenciou demais a minha vida no que tange a homilética. Eu sempre fui apaixonado por pregação. E eu conheci através das obras dele na faculdade. E o meu professor de homilética, na época, conhecia o Gilton também pessoalmente e me falou que o Gilton daria aula numa pós-graduação no Seminário André Jump, em Brasília, que ele estava morando em Brasília. E eu fiz a inscrição para conhecer o Gilton pessoalmente, porque eu já tinha acesso às obras, mas eu queria conhecê-lo. Realmente, ler as obras do Gilton era algo extraordinário, tanto a nível metodológico quanto a nível de clareza. Ele tinha uma mente brilhante, fora de série. E eu fui surpreendido quando eu fui ter a disciplina de homilética com ele, com a humildade dele e a simplicidade dele. Eu realmente não esperava o tratamento que eu recebi dele. Ele me tratou como um neto, com a gentileza absurda, com um amor absurdo. Eu, um batista no seminário presbiteriano, fazendo uma pós-graduação, e ele, o tratamento com todos os alunos, de uma gentileza, de uma humildade absurda, e ali a gente começou uma relação mesmo de amizade, em alguma medida de discipulado, de mentoria. Ele rapidamente abriu as portas da casa dele para me receber. Ele tinha essa gentileza de trazer a gente para perto, de nos incentivar com a homilética, de nos fazer ficar mais apaixonados ainda pela pregação do Evangelho. E foi através dele também que eu fui fazer o mestrado na ESH. Na época eu não conhecia o Michel ainda, mas o Gilton, ele já era respeitado na ESH também, na área de teologia prática, né? Tanto que ele chegou a ser professor convidado lá algumas vezes. E eu fui para a ESH porque ele me encaminhou para fazer um mestrado em pregação lá também. E tive a alegria de tê-lo lá, o Michel lembra disso, ele foi dar uma aula para a gente lá também na ESH, e muito bem recebido sempre, muito amoroso sempre. Então, o Gilton Moraes, para mim, ele é um exemplo de gentileza, humildade e de um pai na fé. Ele abraçava os improváveis com uma humildade, mas também com uma fé na gente, assim, de investir mesmo na nossa vida, que era constrangedora, ao ponto de nos dar livros e fazer indicações. Ele chegou a ler todo o meu projeto de mestrado, antes de eu entregar, e me dar dicas e dar orientações. Então, o Gilton, uma pessoa realmente que impactou a minha história, a minha vida, o meu amor pela pregação, e sem dúvida nenhuma vai ser alguém que a gente vai
a gente acredita tem um dever de honrá-lo. Eu comentava com o Michel hoje, enquanto a gente almoçava junto, que o Gilton, ele merece mais reconhecimento por tudo que ele produziu, pelo homem que ele foi, pelo esposo, pelo pai, e principalmente pelo mentor que ele foi. Ele realmente foi alguém que foi um divisor de águas na minha vida, no que tange a pregação, mas no que tange a ter contato com uma pessoa tão simples, tão humilde, tão gentil, tão amorosa. Então, realmente o Gilton é alguém muito significativo na minha história e na minha vida, e eu tenho a alegria de poder contar para os meus filhos que eu pude sentar à mesa com o Gilton, comer uma tapioca da Dona Esté, tomar um café com eles e sentar para ouvi-lo contar suas histórias, suas narrativas. E um dos livros dele que mais me trouxe mais impacto, não sei se vocês chegaram a ter, mas ele tem um livro de monólogos que ele escreveu, que eu achei brilhante, inclusive para trabalhar com as crianças, com os adolescentes e os jovens, e foi fantástico, assim, ele era um homem de uma criatividade singular. Mas, enfim, era, né? Ele era porque ele eu penso, eu não lembro, né? Eu acho que ele não era músico, mas ele tinha um desejo de escrever hinos, né? E gostava muito da música. Por isso que o sermão segmentado dele é especial, porque ele combina, né, a pregação com a música. É uma coisa que hoje, quem faz isso? Ele escreveu alguns hinos, Tem um livro dele. Tem que achar o livro aqui. Um livro só da pregação e música. Eu estou esquecendo o nome do livro. Ele tem, já vou achar. O livro é um livro sobre sermão segmentado. Eu vou achar o nome aqui do livro. Mas é um livro. Ele conecta a música, a pregação, a mensagem, assim, fica uma unidade belíssima, assim, púlpito, pregação e música. Isso esse. Esse púlpito, mesmo. pregação e música. Inclusive, a gente vai fazer aqui semana que vem um sermão segmentado aqui no Cantata. Sim, e ele tem um livro também, né, que é chamado Ilustrações e Poemas, né, para diferentes ocasiões. É uma demonstração, né, do desejo dele, de, como você falou, né, Leonardo, da criatividade dele, né, em olhar para esses temas que muitos pastores têm algum viés assim mais profundo na teologia, tá? Ele era um cara mais criativo, ele pensava em música, pensava em poemas, coisas que quem faziam isso eram os pregadores mais reconhecidos de antigamente, né? Tinham pregadores da Reformação que faziam hinos, escreviam hinos, né? Muitos que hoje a gente canta, né? E são cantados pelo mundo inteiro. Então o Gilton tinha essa habilidade de fazer isso, né? E é muito especial. De alguma maneira ele conseguia comunicar assim, o evangelho tocando no coração, fazendo uso de muitos recursos que geralmente a gente não pensaria em fazer, né? Então, sempre respeitando o evangelho, sempre respeitando a mensagem bíblica, a sã doutrina, mas usando uma criatividade que comunica com a criança. Assim, então Sim, e eu acho que também, por exemplo, a gente não falou sobre isso, né? O sermão dele, monólogo narrativo, é uma coisa também que hoje muitos não fazem, né? Que é aquele sermão monólogo narrativo, é que você conta a história do rei Davi como se fosse a sua própria história, né? Usando o seu contexto, mas depois dando aquele hook, né? Que eles falam, aquele gancho no final, né? Falando, esse era o rei Davi, né? Ou assim se vai. E uma coisa que eu acho muito legal do Gilton e muito profunda é que, por exemplo, hoje no Brasil, o pregador, aqueles que estão sendo expostos à homilética, são mais expostos à pregação expositiva, porque hoje todo mundo, pregação expositiva. O Gilton já falava disso lá atrás. Sim. Entendeu? E não só isso, né? No livro dele, do Púlpito ao Ouvinte, ele já falava não só da pregação expositiva, mas também de outros tipos de pregação, como o sermão biográfico, né? Que ele pegava
uma pessoa da Bíblia, né, e falava sobre essa pessoa, pegava o texto, tal, e também falou do sermão expositivo nesse livro e do sermão tópico, né? Muitos hoje, o sermão tópico não tem lugar na homilética, como assim? Né? O Gilton vai lá e fala sobre isso, e também acho que, para mim, o sermão tópico, o melhor uso do sermão tópico é para a teologia e para a doutrina. O Gilton uma vez estava falando com ele e concorda com isso, né? Mas outros agora sim, tem uma expressão nos Estados Unidos, don't throw the baby out with the bathwater. É assim, você não pode pegar o nenenzinho que antigamente as pessoas davam banho em banheiras grandes, e a família toda ia, e o neném era o último. Aí eles falavam assim, não deixe o neném, porque a água estava suja, ser perdido ali, aí você joga a água fora com o neném, né? Ele falou, não faça isso, né? A gente tem que pensar nas coisas que, nos elementos da homilética, do movimento homilético, dessa maneira mais profunda, e não somente ficar só por exemplo, você pega um pilar, né? Um pilar, que digamos assim, você pega um tronco e você só foca naquele tronco, né? Existem outras árvores, né? Que a gente pode pensar, explorar, e ele sempre foi fiel à palavra de Deus. Nunca saiu da sua ênfase na teologia, na doutrina, sempre muito fiel a isso. Então a gente pode aprender muito com ele, com certeza. Sim, com certeza. Um cara que ele tinha boas relações em vários contextos. Ele conseguia se comunicar e transmitir a paixão dele da homilética, tanto para um contexto, a gente estava comentando, tanto para o contexto liberal quanto para o contexto reformado. Ele era alguém que realmente conseguia transmitir isso, ele tinha acesso, ele tinha essa graça. E foi pastor por quantos anos, o Michel falou aí, né? 40 e poucos anos, não foi? 44 anos. 44 anos. Pense nisso, né? Hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, a maioria dos pastores, eles ficam em igrejas por maioria deles, no máximo 5 anos. A maioria, nem todos, mas a maioria. Que exemplo de vida, você pastorear por 44 anos. Sim, claro, pastoreou igrejas diferentes, mas sempre por períodos, né, grandes. Longos, né? A gente precisa da longevidade no púlpito e na igreja local, né? Porque a pregação é para a igreja local, e o Gilton nunca perdeu essa ideia. Isso é uma coisa, é um testemunho muito impactante, né? Em dias onde as pessoas não criam raízes, né? Então é muito impactante isso tudo. Olha, a última mensagem que eu mandei ao Gilton foi aqui 24 de outubro. Eu vou até guardar, vou printar essa mensagem, vou guardar com carinho. 24 de outubro, eu mandei aqui uma foto de alguns livros que ele me doou. Entre esses livros está aqui Austin Phelps, esse livro aqui, ó, de Teoria da Pregação. Foram alguns livros aqui, ele me doou uns 30 livros aqui antigos. Alguns livros o Jerry Key tinha doado para ele. Esse aqui é de 1881. 1881, do Austin Phelps, Leituras em Homilética. E aí, ele me chamou na casa dele, e aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Michel, eu tô indo para Recife. Eu disse, como assim? Não faça isso, não vai não. Mas por quê e tal? Mas eu quero te dar uns presentes. Aí fui lá no escritório dele, ele separou os livros, né? Aí eu chorei e tal. Mas dia 24 de outubro, que eu mandei a mensagem para ele, eu tirei uma foto dos livros, porque eu mandei reformar todos esses livros numa gráfica. Mandei reforçar a capa e coisa e tal. Mandei dar uma geral. Aí eu mandei e escrevi a seguinte coisa: meu amigo, seus ex-livros estão sendo bem cuidados aqui. Mandei reformar todos eles numa gráfica com reforço.
Obrigado, eu, um pequeno aprendiz, filho de mãe solteira, não mereci esses presentes. Abração. Aí a resposta dele, A de sempre. kkkkkkkkkk. Sempre. É, é, bom, como eu conheci o Gilton? Eu fiquei sabendo que ele morava aqui em Águas Claras, através de alguém, acho que foi um amigo meu, que estudava na CEBI, parece, Hélio, acho que foi através do Hélio. O Hélio falou assim, o Gilton deu aula para mim, ele mora aqui em Brasília. Eu falei, como assim? Então você vai me passar o telefone dele. Aí eu liguei para ele, marquei um encontro com ele num café, e daí surgiu uma amizade. Eu não sei como, mas eu acho que logo depois a gente foi para Este, eu fui para Este, meados de 2014, isso. Uhum. Foi no mesmo ano, 2014. E aí surgiu a amizade. E assim, algo que eu tenho de muito forte do Gilton é a abertura que ele tinha para a mentoria. A gente verifica isso, sim, com outras pessoas. A casa dele sempre estava aberta para receber pessoas. Então, ele acabou me mentoreando, né? Durante a jornada lá na Este de 6 anos, Léo participou também. Ele me acalmou os meus ânimos várias vezes. Eu queria entrar de sola. Eu lembro que eu tinha acabado o mestrado e estava fazendo o processo seletivo para o doutorado. Eu precisava tirar uma nota de corte 9,3 para ganhar uma bolsa integral da CAPES aqui, né, no Brasil, do MEC e tal. Senão não ia ter condições. Aí o Gilton me chamou na casa dele e falou assim, Michel, é o seguinte, você tem algumas posições, mas espera você entrar lá. Quando você entrar na EST, você diz o que você pensa, mas você precisa entrar. Quando você entrar no doutorado, você fala o que você pensa, mas antes disso você precisa entrar. Então, até você entrar no processo seletivo, seja mais humilde, seja mais manso. Depois você arrepia e fala o que você pensa. Rapaz, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu teria... E ele não estava pedindo para eu ser politicamente correto, não. O que ele estava falando comigo é, tenha mais sabedoria, tenha mais humildade, vá de mansinho, não queira entrar pela janela, né? Vai devagar, que o santo é de barro. É isso que ele quis me dizer. E isso foi de um valor enorme. Outra coisa que eu lembro do Gilton, uma vez eu fui para a casa dele, ele fez uma vitamina de jaca. Quem aqui de vocês já tomou vitamina de jaca? Meu amigo? E ele tinha uns preparadinhos com a Esther, eles faziam uns preparadinhos e coisa e tal, você chegava na casa dele, sempre tinha uns negocinhos arrumadinhos, e ele tinha uns pacotinhos de jaca guardado no congelador, e ele batia aquela jaca, e virava aquela pasta. E eu tomei aquilo, meu amigo. E eu fui tomando, parecia um remédio para fazer a pessoa dormir. E eu fui caindo para trás, eu terminei de tomar, fui caindo para trás, e ronquei no sofá, meu amigo. E o Gilton e a Esther, eu lembro que eles tiraram foto, eu com a boca para cima roncando. Eu fiquei 20 minutos no sofá da casa dele, dormindo, roncando. Quando eu acordei, estavam os dois. Eu falei, o que aconteceu? Você levou um mata-leão da vitamina de jaca. Então, são essas coisas, essas histórias que são típicas de Gilton. O Gilton é narrativo, ele é indutivo, né? Então, essas histórias que vão marcar. Sábado,
quando eu soube da notícia, foi muito impactante. Eu estava na casa da minha cunhada, numa festa, e a festa, para mim, perdeu o sabor naquela hora. A gente tem a esperança do Evangelho, essa metanarrativa maravilhosa, é o que a gente tem de fato, mas a nossa narrativa de perda, de dor, de sofrimento, de lágrima, ela bate, né? Ela bate. E sábado eu perdi o chão. Não, eu perdi um amigo querido, né? E assim, se tem uma coisa que me chama a atenção no Gilton, né? Que hoje, nesse ambiente teológico, há muita disputa, né? Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil é algo chato. Sim, sempre teve aqui, é chato mesmo. É uma disputa, é um jogo de vaidade, coisa e tal, enfim. E eu aprendi com o Gilton a cumprir a missão, né? E pronto, e viver a vida e cumprir a missão, ficar olhando para o lado, não entrar nesse jogo, é um jogo bobo. Então eu aprendi com ele isso aí. Vai ficar uma saudade enorme, e esse desafio que o Messina colocou aí, né? De divulgar, continuar divulgando os trabalhos dele, né? Com o passar do tempo, daqui a um tempo, não agora, porque agora está muito recente, a gente se aproximar da família, né? Agora a família precisa de um tempo para eles, né? O momento do luto é um tempo muito familiar, e que é um tempo que a gente não pode estar sufocando eles com projetos, né? Eles não estão ainda nessa fase, né? Mas é que Deus nos deu oportunidade para estar com a Esté. Um dia eu vou convidar a Esté para estar numa live, não agora. O próprio Davi Moraes, que é filho dele, que é pastor lá na... Pode falar. Lembrando, Michel, que a Esther é doutora também. Doutora em educação. Sim, até escreveu um livro com o Gilton, né, chamado Desafio da Autêntica Amizade, que é a história da Ana e a Lia. Escreveram juntos. Ela também, ela ajudava muito ao Gilton com as suas escrituras, porque o Gilton, por muito tempo, depois de uma certa idade, estava com problema de visão, e a Esther ali cuidadosamente ajudava ele, né, a fazer os trabalhos, e ela é uma parceira incrível. Eu queria falar o seguinte sobre o Gilton rapidinho. Nós estamos agora no processo na minha igreja de adicionar 2 membros do nosso conselho da nossa igreja aqui. E quando você passa um processo desse, nós temos 9 homens que a gente está fazendo entrevistas, tal, para chegar a 2, né? Então temos um processo bem rigoroso, tal, checando teologia, doutrina, vida, testemunho e tal. E nesse processo, né, a gente sempre pergunta qual que é a visão que você tem, né? A gente põe na pessoa, né? Porque a visão já é dada para nós, né, na Bíblia do que é um pastor, que tem que ser um ancião, né? Ou que tem que ser aquele que deseja, né? Digamos, se você usa a palavra episcopado, né? Essa visão é dada ali, mas a gente sempre pergunta para cada um deles, e quando você passa por esse processo, você é relembrado da importância, né, do episcopado, da importância do que é ser um pastor, do que é ser o que é ter, porque o pregador não pode ser só pregador, ele tem que ser pastor. Ele tem que pastorear as ovelhas. O Gilton era muito consciente disso. Ele tinha o conhecimento de que, olha, gente, não é só entrar num púlpito, começar a falar, porque daí você vai pensar que agora você tem toda a autoridade. Não, você tem que viver, né? Inclusive, o meu pai estava falando com o Gilton, né? Estavam brincando uns 2 anos atrás, eles se conheceram, né? E o meu pai falou para o Gilton, um pastor de ovelha só é um bom pastor quando ele tem o cheiro de ovelha.
O pastor que é bom tem que cheirar que nem ovelha, né? Em outras palavras, o pastor que não conhece as suas ovelhas não é um homem que é um pastor, ele é só um mandão, né? Ele é um gerente, digamos. Então, lembro ali, né, por exemplo, que você está falando do Gilton, ele exemplifica o que é falado em 1 Timóteo. Vou ler aqui da Nova Tradução na linguagem de hoje, vocês me dizem aí se não relembra do Gilton. Gilton, ó, ali se fala, né? Esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, tem que ter somente uma esposa, ser moderado, prudente, simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, ter a capacidade para ensinar, não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que lhe obedeçam com todo respeito, e assim se vai. O Gilton exemplificou isso para nós. Sim. Né? Que exemplo de vida. Né? Nós, como os pastores, temos que lembrar o nosso dever bíblico, que deve ser demonstrado pelo nosso testemunho, que não é fácil, vivemos num mundo tenebroso, mas se a gente tem a seriedade com Deus, caminhamos com Ele, e Ele tem mudado o nosso coração, a nossa mente, tem mudado a nossa vida, isso vai ser manifestado. E o Gilton manifestou isso, graças a Deus, temos o exemplo dele. Precisamos de mais pastores assim. Precisamos querer ser pastores assim. Porque Sim. o povo de Deus precisa. A igreja precisa. Verdade. O Gilton, nesse sentido, você falando, e realmente, tudo que tu tá lendo aí é como se você estivesse visualizando o Gilton. E uma das coisas que eu mais aprendi com ele foi o fato de que nós somos vasos de barro, sabe? Eu não via nenhuma vaidade no Gilton. Pelo contrário, eu via muita humanidade no sentido bíblico dessa palavra. Ele era um homem alegre, um homem simples, um homem que ensinava no exemplo e nos detalhes, a maneira como ele tratava a Esther na nossa frente, fazia com que a gente repensasse a maneira como a gente tratava as nossas esposas, a maneira como ele e a Esther, é difícil separar o Gilton da Esther para qualquer tipo de análise, porque eles eram uma unidade e um exemplo de família, de casamento, de dedicação ao Senhor, que realmente me constrangia toda vez que eu estava com eles. E tá com o Gilton, porque a gente que teve contato e tem contato com as obras dele, você pensa assim que ele é alguém estranho, né? É muito inteligente, não seja, mas é um gênio, ele deve ter alguma coisa, deve ter algum tipo de gosta de ser mais calado, né, das relações, porque geralmente associam isso à genialidade das pessoas, e os livros dele são fantásticos, e sentar à mesa com ele era ainda mais, porque você via um homem simples, com uma profundidade de conhecimento que era transmitida em conversa simples e através do testemunho, e sempre, sempre glorificando a Deus, mostrando a dependência dele de Deus, mostrando como ele vivia para Cristo, para a glória de Deus. Então, por muitas vezes, a gente, quando é jovem, a gente tem algumas ambições, né, a nível intelectual, acadêmico, e às vezes até pastoral, e sentar com o Gilton era colocar os pés no chão, e entender que nós temos um tesouro, mas nós somos o vaso de barro. Leonardo falou tudo. Falou tudo. É isso mesmo. Muito bom. Então, muito bom. E obrigado, Michel, pela oportunidade de poder estar fazendo essa homenagem para ele. A gente fez em vida, é óbvio. Ele impactou muito a FTRB. Hoje, uma das nossas linhas de pesquisa é a pregação, e o Gilton tem grande responsabilidade nisso. Mas ter esse momento de poder fazer isso, em memória de tudo que ele fez por nós, é muito gratificante. Obrigado mesmo pela oportunidade, Michel, Daniel. Isso. Seu microfone. Eu não sei se o Léo lembra, mas em 2014, 2013, quando eu tive os primeiros contatos e a gente não parou mais com o Gilton, eu nunca me esqueço de uma coisa que ele falou, não sei se o Léo estava perto, não lembro direito o contexto, mas ele falou o seguinte: Michel, satisfaça um sonho meu, eleve a disciplina de pregação como a principal disciplina do seminário da FTRB.
O seminário nosso é um seminário pequeno, Sim. né? Eu não tenho medo nenhum de falar isso, que nós somos um seminário pequeno. E ele falava isso. E hoje a FTRB trabalha com 5 disciplinas pregação expositiva de 1 a 5, por uma influência do Gilton. Porque ele dizia assim, eu fico muito triste com os seminários no Brasil, porque resumem a disciplina de pregação a um semestre sobre homilética. Um único semestre Uma falando... classe. Uma classe e um semestre somente. Sim. No Deve ter... no seminário batista isso ainda acontece. Os Acontece seminários isso? batistas não oferecem um bacharel em homilética ou mestrado, nem menos doutorado, para ter uma ideia. Exato. E aí eu falei, caramba, ele dizia o seguinte, o seminário é um lugar de formar profetas. E eu captei essa ideia histórica, e de fato, quando a gente estuda as escolas de formação pastoral na história da igreja, a disciplina de pregação era a coqueluche. Era a coqueluche. Como você está falando, Michel, é interessante estar falando, porque na minha pesquisa da minha tese, o que você você na realidade encontra é que no começo do desejo da formação dos seminários batistas no Brasil, inclusive o Seminário do Norte, que foi onde o Gilton foi formado, foi o primeiro, né, da Convenção Batista, começaram esse seminário para ensinar estudantes a pregar e evangelizar. Uhum. E por muitos anos o foco na pregação existia, mas o foco foi mais elevado na evangelização, porque, claro, o evangelismo precisava ser feito no Brasil, o evangelho precisava ser propagado, né, as igrejas deviam ser formadas, e o foco, então, ficou mais no evangelismo e missões. Hoje, os batistas no Brasil, até aqui também, né, de uma certa maneira nos Estados Unidos, são mais conhecidos por sua ênfase em missões, do que na pregação. Né? Então, o foco foi perdido, e hoje nos encontramos no meio batista, né, que é o meu meio, nesse cenário, né? E é uma lástima, mas temos aí, né, agora esse legado de Gilton, talvez, se Deus quiser, a gente pode ajudar, né, a fazer isso. Por exemplo, eu fui convidado a fazer um trabalho para a sociedade evangélica da homilética aqui nos Estados Unidos. É uma coisa que eu e o Michel estamos tentando, e vamos tentar começar agora, em 2025, no Brasil, uma sociedade homilética para o Brasil, para estudantes de homilética para estudantes que querem se esforçar neste ramo da teologia prática, para elevar isso, né? Eu estava até pensando, né, Michel, nem falei com você ainda, mas seria muito legal a gente começar dando uma honra ao Gilton. Talvez os nossos primeiros trabalhos sobre a homilética seriam trabalhos sobre a pessoa do Gilton e a sua pesquisa, os seus livros, inclusive a sua trilogia, que tem muito conteúdo, muito conteúdo. Talvez a gente possa, né, avançar um pouquinho aí essa missão. Olha, essa empolgação toda aí, eu peguei muito no Gilton. Gilton era muito empolgado, criativo, chegava na casa dele, sempre tinha um projeto. Estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, convidar fulano, convidar Beltrano, papapá. Então, eu fui contaminado positivamente por essa empolgação. E, Messina, tamo junto, cara. É só você dar o start aí, falar com a galera daí para pedir autorização para reprodução, né, de um modelo no Brasil. E eu acho que seria importantíssimo, interessantíssimo que a galera daí soubesse, através de uma instituição aqui no Brasil, que poderia nascer numa inauguração, trazendo o legado do Gilton, né, e convidar a Esté, e eu acho, poxa, eu sou muito empolgado para tudo isso, porque
um dos meus objetivos de reino de Deus, e que o Gilton me ajudou muito a encarar isso com muita seriedade mesmo, com muita graça e responsabilidade, é fazer com que a pregação do evangelho se torne a principal disciplina de um seminário, porque o púlpito é o ápice do culto público. Então, eu não vejo como isso ser diferente. Eu não vejo como isso ser diferente. Se o púlpito, se a pregação é o ápice do culto público, é o momento redentivo, não tem como a pregação ficar escondida debaixo do alqueire. A pregação do evangelho não pode ficar debaixo do alqueire. Então, enfim. Amém. Dá o start aí, irmão. Só diga a data aí que a gente encaixa aqui. E para a glória de Deus, Tamo junto. a gente segue. Eu queria agradecer, meus irmãos, Leonardo, Messina. Olha, foi muito valioso estar aqui com vocês. Foi muito bom ouvir a experiência de cada um de vocês em relação aos impactos pessoais, vocacionais e acadêmicos que vocês tiveram com o Gilton, e eu também, assim como vocês. Eu queria agradecer a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos em frente. Amém. Que Deus... Um dia a gente vai encontrar o nosso amigo Gilton. Amém. Um dia a gente se encontra. Fica a saudade, fica o aperto no coração. Mas é um até logo. É um até logo. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Michel. Valeu, meus irmãos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Michel. Deus abençoe. Obrigado, Leonardo. Valeu. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Amém.